Esta semana nós comemoramos o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que agora em 2022 completa 30 anos. E aqui no Brasil, esse dia homenageia Teresa de Benguela, líder quilombola que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século XVIII. O Estação Livre de hoje é uma homenagem às Teresas, Suelis, Conceições, Marielles, Cláudias, Marias, todas as mulheres pretas que lutam diariamente por dignidade e direitos. A Marcha das Mulheres Negras, ela é um processo que envolve muitas mulheres negras de todo o Brasil. O ILU abre o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo há 17 anos, em um cortejo que sai do centro da cidade, chega em outro lugar no centro da cidade, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Saber cozinhar é uma dádiva. A gente cozinha para alimentar o outro num ato de compaixão. Isso é lindo, gente. A gente mostra que através da tecnologia a gente pode salvar vidas. Vai crescer playboyzinho que não consegue perder, não. Você vai perder também. A grande importância de estarmos apresentando esse show, esse espetáculo, né, é de celebrar essa presença da mulher negra na história da cultura brasileira. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. E para comemorar, discutir esse dia que é tão importante, eu recebo aqui a diretora de criação, Samantha Almeida, e a ativista e historiadora Gisele dos Anjos Santos. Boa noite, Samantha. Boa noite, Gisele. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Gisele, você é pesquisadora, historiadora, trabalha no CERT, que é uma instituição que se preocupa com dados, apresentar a dinâmica de como se estruturam as relações em torno da população negra. Você acredita que nos últimos tempos o mercado de trabalho tem mudado para as mulheres negras? Sim, sem dúvida. A gente tem ocupado muito mais espaços nos últimos tempos e isso é resultado da atuação, da luta histórica, né, de organizações como o CERT e tantas outras organizações negras e de mulheres negras, sobretudo. E acho que um dos resultados concretos disso é a própria política de cotas, né? Mas no âmbito do mercado de trabalho, sem dúvida, ainda existem muitas iniquidades e existe uma pesquisa que aponta que os homens brancos com ensino superior recebem, em média, 159% a mais do que mulheres negras com ensino superior na mesma função. É uma disparidade absurda, né? É muita desigualdade, a gente precisa desenvolver políticas para superar isso, né? Políticas que tenham esse viés de gênero e raça interseccionado. Para que a gente mude essa situação, né? Samantha, você é uma publicitária, você derrubou muitos muros para chegar aonde você chegou hoje. Ainda mais num espaço que, até outro tempo, era majoritariamente ocupado por homens brancos. Você sente que você foi bem acolhida, bem recebida nesse espaço de poder? Olha, Cris, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que espaços de poder não são acolhedores, né? Especialmente espaços de poder que foram construídos para serem lugares exclusivos para alguns grupos. Então, não sendo pertencente a esse grupo, sendo uma mulher negra, periférica e principalmente uma mulher que constrói o seu próprio lugar a partir dessa percepção, obviamente ela não é confortável estar em qualquer lugar onde você precisa disputar um espaço de poder. Mas eu também parto um pouco do princípio que o mundo não é confortável para nós. Não é, sabe? Não é. Então, a partir disso, eu não acho que seja exclusivo dos lugares de trabalho onde eu atuo. Porque os lugares de trabalho que eu atuo também são reflexos de uma sociedade onde também não é confortável para mim.
Porém, eu tenho dito muito sobre isso, eu tenho feito do desconforto provavelmente meu maior motor de transformação. Então, toda vez que eu estou numa sala, ela está lotada de pessoas e todo mundo está confortável, eu penso, eu não posso estar confortável, porque provavelmente as minhas referências são outras. O que eu não estou vendo? O que eu não estou percebendo? Por que isso daqui é tão importante que eu esteja aqui? Qual é o meu papel nesse lugar? Então, construir esse desconforto no motor, eu acho que tem sido mais importante do que debater o desconforto em si, porque o desconforto é inerente à nossa presença no mundo. Completamente. E é uma luta diária, né? Aliás, vamos falar de luta. A gente vai começar falando de luta contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Marcha das Mulheres Negras, que mobiliza ativistas de todo o Brasil. Esse evento tornou-se uma referência na luta antirracista e contra a invisibilização das mulheres negras na sociedade. A Marcha das Mulheres Negras, ela é um processo que envolve muitas mulheres negras de todo o Brasil e se iniciou a ideia em 2011, no Encontro de Mulheres Negras em 2011. Foi a ideia de uma militante nossa do Pará, agrônoma, lésbica, que chama Nilma Bentes. Então, em 2015, cerca de 50 mil mulheres de todo o Brasil marcharam rumo a Brasília no dia 18 de novembro de 2015. Parecia que tinha um mar de mulheres negras, com turbante, com black, com dread, com as suas cores todas, assim. Então, foi muito emocionante, assim. Eu nunca me senti tão em casa naquele território, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, você só via mulher negra tomando mesmo aquele espaço. Me construir na negação do que eu sou, reconstruir negra e ação, hoje eu sou. Naquele dia, a gente entregou um documento para a então presidente Dilma Rousseff, que nos recebeu, e é um documento que chama Carta das Mulheres Negras 2015. E nós temos propostas, mais do que mostrar as dificuldades e mostrar, né, essa realidade tão dura, é pensar alternativas, é pensar como é que nós podemos resolver essas questões humanitárias. Em 2016, a gente pensou a possibilidade de trazer essa marcha para o estado de São Paulo, pensando na necessidade de discutir essas políticas, essas pautas aqui dentro do estado de São Paulo. Então, todo dia 25 de julho de 2016 para cá, aqui em São Paulo, a gente faz uma marcha nacional. A nossa primeira marcha reuniu 3 mil mulheres ali em 2016 e a gente vinha numa crescente. A última marcha, se eu não me engano, foram 7 mil mulheres. Nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Eu acho que a marcha ela é necessária, primeiro, para ajudar nesse processo de letramento racial, principalmente das mulheres negras. A minha criticidade ela aumentou, a marcha possibilitou que eu pudesse ter um olhar mais afiado, um olhar mais político e um discurso muito mais contundente com relação àquilo que são os nossos direitos, enquanto mulheres negras, enquanto população. Eu já tive a oportunidade de ouvir isso de algumas mulheres negras dizendo: nossa, aqui nesse espaço eu me sinto acolhida, aqui nesse espaço eu consigo ser eu mesma e principalmente aqui nesse espaço eu me sinto segura. Mulher brasileira que vai no mercado e pechicha na feira. Mulher brasileira, mulher brasileira. No momento, o grande desafio é nós vencermos esse atraso civilizatório. Nós estamos num momento crucial deste país em que nós estamos numa queda livre dos direitos sociais, das violações e violências. Por mais que seja utópico, né, pensar numa sociedade livre de racismo, já que ela fundamenta, ela estrutura a nossa sociedade, é para isso que a gente luta, né, para que todo dia esse racismo seja limpado mesmo da nossa sociedade de alguma forma. Um dos pilares da Marcha das Mulheres Negras, né, por nós, por todas nós, pelo bem viver, o bem viver não atua, não se concretiza de uma forma isolada, individualizada, é o contrário. É um processo coletivo e a humanidade só sobreviverá de forma coletiva. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Eu estive em Brasília, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vivenciei. E a humanidade só sobreviverá de forma coletiva. E é por isso que elas e todas nós marchamos. Aliás, Gisele estava lá marchando, apareceu no VT. Gisele, qual que é o
impacto da marcha para uma sociedade brasileira, né? Não só para as mulheres. Eu entendo que o impacto da marcha foi gigantesco, gigantesco. Eu tive a oportunidade de atuar na construção da marcha, representando o SERT no núcleo impulsor do Estado de São Paulo, assim como o comitê da Zona Leste de São Paulo também no ano de 2014, 2015, e foi incrível, porque eu entendo que a marcha em Brasília, que levou quase 100 mil mulheres de todos os rincões do país, foi essencial, mas eu tendo a acreditar que a construção prévia da marcha, com inúmeros eventos, rodas de conversa, no sentido de potencializar e fortalecer as nossas identidades, foi ainda mais importante, e os impactos são inúmeros, né? Os impactos e os frutos que nós estamos colhendo. E um outro aspecto interessante é o crescimento de candidatura de mulheres negras. Sim, nas duas últimas eleições, né, 2016, 2020, e aquilo que a gente já está vendo, né, projetado para esse ano de 2022, que vamos ter eleições novamente, e a própria visibilidade das mulheres negras na publicidade. Então, em 2015, nós tínhamos, em média, 3% de mulheres negras na publicidade. Em 2020, o dado cresce para 22%. É ainda tímido, considerando a expressividade do nosso grupo, mas sem dúvida é um crescimento muito grande num curto espaço de tempo, e sem dúvida isso é um dos frutos da Marcha das Mulheres Negras. E a marcha tem, né, Samantha, uma questão importante, que é o coletivo, né? E você é uma mulher que acredita nesse coletivo. Qual que é a importância da gente se unir, dessa luta coletiva? O primeiro, eu acho que eu vou muito no que a Gisele traz. Não existe nenhum tipo de movimento de grande impacto que ele seja individual. Acho que as pessoas falam muito sobre, né, ascensão social, liberdade, igualdade. Não existe como construir isso a partir do indivíduo. Você precisa do todo. Esse dado sobre publicidade, ele também fala do acesso de mulheres negras a espaços dentro desses grupos publicitários. Porque, de uma certa forma, quando você está nesse espaço, que eu estava dizendo, né, sobre o desconforto, a única maneira de se sentir confortável é saber que talvez naquele lugar você não esteja em coletivo, mas existe um cinturão de coletividade que também te alimenta, te protege, te abastece, que é muito do que a gente tem dito. Se a gente não pensa que nós podemos estar em grupos, em movimentos de grupo, pensando que o futuro dessa coletividade, para que eu fique confortável no meu trabalho, representa que tenham outras pessoas como eu nesse espaço, eu vou continuar lutando para que essa ascensão individual, ela não vire uma semente que eu vou poder deixar, né, que a gente tem falado não só para mim, mas principalmente para as próximas gerações. Então o meu desconforto vai virar um desconforto coletivo. Vivenciando lutas que foram travadas pelos nossos ancestrais, por mulheres negras que vieram antes de nós, não é verdade? Agora a gente vai da marcha para a música, porque já é tradição. Há 17 anos, a abertura do Carnaval de Rua de São Paulo acontece oficialmente com o cortejo do bloco Afro e Lu Obademim, com bateria formada só por mulheres, fundado por Beth Belli, Adriana Aragão e Girlei Miranda em 2004. O grupo está se preparando para voltar para as ruas no Carnaval do ano que vem. Axé! O Ilu Obademim foi fundado em 2004, tem Lice Brandão como madrinha. O Ilu é uma dissidência do Oriaxé, que foi outro bloco afro que existiu aqui na cidade. Ilu é tambor, Obá é o rei Xangô, é o patrono do Ilu Obademim, o orixá da justiça. E Demim é uma licença poética, então ficaria mãos femininas que tocam tambor para o rei Xangô. Então o Ilu trabalha com o protagonismo feminino, o protagonismo negro, criando diferentes tipos de produtos culturais e educativos para a programação da cidade. O Iluobá, a bateria do Ilu Obademim, tem 4 naipes. Então, o primeiro o naipe do agogô, que é o ferro, o naipe do xequerê, que são as cabaças, o naipe do djembe, que é um tambor africano,
E as alfaias, que é um tambor grave, é o mais grave, né, da bateria. Então a gente fala que é o coração da bateria. O Ilu é um espaço de protagonismo feminino, na medida em que sua bateria só mulheres podem tocar. Aí fora o naipe do canto, o naipe da dança e o naipe dos pernaltas. O Ilu abre o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo há 17 anos, em um cortejo que sai do centro da cidade, chega em outro lugar no centro da cidade, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. O primeiro carnaval foi em 2005. A bateria devia ter umas 30 mulheres, né? Aí com dança, com os pernaltas, no máximo 50 pessoas, né? E aí depois foi crescendo, foi crescendo. Quando a gente chegou a 100, foi uma festa, né? Hoje em dia, o Ilu tem na bateria 310, 320 mulheres, né? Aí junta com o canto, pernaltas, a dança, então dá umas 400 pessoas, né? Não dá para falar de Carnaval de São Paulo sem falar do Ilu Obadmin, não dá, não tem como. Quem viveu essa experiência do Carnaval ou não viu um cortejo do Ilu não sabe o que é o Carnaval de Rua aqui na cidade. Dentro do projeto Bloco Afro do Ilu Obadmin, a intenção é em cada carnaval homenagear uma mulher negra ou um conteúdo, conceito da cultura negra ou afro-brasileira. Então o Ilu já homenageou Leci Brandão, Raquel Trindade, Elza Soares, Nega Duda, Lia de Itamaracá. O Ilu Obadmin é um bloco que se propõe a valorizar a cultura afro-brasileira. E quando a gente fala de cultura afro-brasileira, a gente fala de orixá, a gente fala de candomblé, a gente fala de tambor. Quando começa, a gente vai tocar para Exu, eu fico até arrepiado. Fala Laro, a Nega Duda, fala Laro e Exu, e a gente começa a tocar para Exu, é uma das partes mais emocionantes. Pode ser qualquer carnaval, pode estar chovendo, a gente teve carnaval de chuva. Então a gente toca para os orixás e com os orixás também. Começar o carnaval tocando para Exu, a bateria toda, né, é uma emoção muito grande. Nós mulheres que fazemos parte do Ilu, a gente foi privada, né, desse ambiente de contato, de crescimento, que é estarmos juntas. Então existe uma ansiedade, um desejo por esse retorno, porque a gente entende que se aquilombar, estar junto, trocar e construir junto é a forma de a gente criar esse mundo possível, desse outro mundo que faça com que a cultura negra e as mulheres negras tenham o seu lugar de protagonismo. Axé, babá, meu pai, eu quero Odé, Ilu Obadmin, mostra que a cultura é assim. África chegou para ficar, conta aqui a dança dos orixás. Salve, Ilu! Gente, eu vou pro intervalo, só que depois a gente vai mostrar uma roda de chefes que fazem muito mais do que comida. Daqui a pouquinho, não sai daí. Sou mulher, sou negra, sou latina, sou tudo o que quero ser. Sou potência. Me orgulho do que fui, do que sou agora e do que ainda serei. Sou amor, sou afeto, sou prazer, sou a minha ancestralidade e meu progresso. Sou protagonista da minha história. Eu me enxergo, eu existo, sou e continuarei sendo. Estação Livre de volta, recebendo Samantha Almeida e Gisele dos Anjos Santos, comemorando o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Gisele, você tem um livro que é o Somos Todas Rainhas, né? E é um livro onde você narra algumas histórias de mulheres negras importantes, que construíram uma história bacana, e você também deixa um aprendizado para as mulheres que estão chegando. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro. Então, esse livro foi escrito já há mais de 10 anos e é um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque ele, sem dúvida,
traz, né, a importância dessa história de resistência e luta das mulheres negras, no sentido, inclusive, de ressignificar muito dessa narrativa da história oficial, né, onde nós fomos totalmente invisibilizadas, e de colocar esse lugar de resistência, de força, de luta, e desconstruir essa noção de que fomos escravas, né, pura e simplesmente, mas trazer o aspecto do processo escravista, que fomos escravizadas, mas somos, né, descendentes de reis, rainhas. Reis e rainhas que foram escravizados e que tem toda uma história de luta e de resistência, e uma história prévia, inclusive, à chegada aqui no contexto da diáspora. Num contexto brasileiro, né? Samantha, você recentemente fez um discurso maravilhoso quando você recebeu o prêmio Caboré, que é um prêmio muito importante na publicidade. Emocionou diversas pessoas, contando um pouco da sua história. Quem era aquela Samantha, menina, lá no Rio de Janeiro? Em quem ela se inspirava para chegar onde ela chegou? Ai, meu Deus, você sabe que esse dia, todo mundo sempre fala desse discurso, porque você está ali na frente dos maiores nomes da publicidade do Brasil, e eu pensei, a única coisa que eu posso contar para eles aqui, tudo que eu tinha ideia sobre empregabilidade, equidade nas equipes, eu pensei, talvez a minha história seja a única coisa que eu possa ter de propriedade de verdade para dividir. E a minha história passa até por, durante muito tempo, por mais que eu tivesse pessoas famosas que fossem exemplos, eu achava que tinha um degrau muito grande entre a minha realidade e a realidade dessas pessoas. Então eu vou até aproveitar, porque eu acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre ela. Provavelmente a pessoa que me inspirou, e é muito pela educação, de dizer, existe um lugar que você pode chegar além disso, foi a minha tia Vanessa, que foi a primeira mulher negra que eu conheci na vida, formada pela universidade em medicina, aquele lugar, né, que é esse Olimpo sagrado de profissões tão elitistas e tão determinadas para alguns grupos, e eu me lembro de olhar para ela e pensar, meu Deus, que mulher incrível, e que mulher, para mim ela parecia muito artista, né, era uma grande artista. E essa inspiração acabou moldando muito sobre que bases eu ia construir a minha carreira, que ela seria construída a partir de educação, a partir do acesso do conhecimento. Então, ali naquele dia eu quis falar sobre isso, porque a gente fala muito sobre as mulheres chegando nos espaços de poder, mas a gente não fala que elas vêm com uma outra trajetória, de onde elas não receberam a educação como um direito, mas elas tiveram que lutar pela educação como se aquilo fosse algo exclusivo, né? Como se aquilo não fosse algo que as pertencesse. Então, assim, a minha tia Vanessa e a todas as mulheres que ali na década de 80 e 90, mulheres negras, que serviram de inspiração cotidiana, porque tem um pouco sobre isso. Quem você olha para o lado e você pensa, isso aqui dá para ser, que às vezes esses grandes nomes, grandes personalidades, o degrau de realidade é muito grande. Que lindo esse reconhecimento, que lindo. A Vanessa, a sua tia Vanessa, e a todas as mulheres que acompanharam a nós três nessa jornada. Gente, e comida? A gente tem uma relação muito intensa com cozinha, nós, mulheres e mulheres negras, desde que aqui fomos trazidas muito forçosamente, né? Estamos dentro da cozinha. Qual que é a relação de vocês com cozinha? E comida favorita, Gisele? Como que é? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu adoro comer. Adoro comer? E adoro. E adoro cozinhar também, né? Que bom. Lua em touro, Vênus em touro. Enfim. Mas a minha memória afetiva mais antiga, tanto olfativa como gustativa, na verdade é com chá. Chá de camomila. Chá? E eu sou louca por chá, adoro desde que me entendo por gente. E a sensação é muito essa, né? Quando eu estou tomando um chazinho, é como se fosse um abraço. Ai, mas se o chá estiver acompanhado com um pedaço de bolo de banana, aí pronto, fica perfeito. Aquele bolinho de banana bem caseiro da tarde, né? Isso. E você, Sá? Eu sou uma mãezona preta de casa. Eu gosto de cozinhar grande, fazer panela de coisa, feijoada, dobradinha. Eu gosto da ideia de que a comida ela é um ritual.
sabe? Eu gosto de acordar e construir o supermercado também. e cortar as coisas. Eu tenho uma... Eu falo assim, Muito eu olhando bom. para o futuro, eu me vejo muito essa coisa da panela grande. Minha avó era muito essa pessoa, né? Então, de criança correndo, eu gosto dessa... É o que a gente vê, é o que a gente viu, ambiente da comida, do preparar a comida, E eu sabe? perguntei para vocês de comida, porque agora eu quero que vocês assistam junto comigo uma conversa muito bacana. A relação da mulher preta com o preparo da comida é ancestral, isso que a gente acabou de falar aqui. Desde a chegada das pessoas escravizadas no Brasil, essa é uma tradição que se perpetua em cada geração e acaba estabelecendo um laço afetivo bastante profundo. E aí, pensando nisso, a gente acabou reunindo 3 chefes de cozinhas negras que falaram comigo sobre a arte da culinária e essa conexão com a nossa raça. Olha que prazer o meu aqui no Jardim da TV Cultura, conversando com a chefe Suelen Maristela, com a chefe Debinha e com a chefe Aline Shermola. Meninas, obrigada, um prazer receber vocês aqui. Pérola Negra é um docinho releitura do cumbê, conhecido como um docinho africano feito com farinha de amêndoas e especiarias. Hoje nós vamos fazer pão. E pão é uma coisa que eu faço muito, então eu vou passar um pão aqui super simples para vocês. É um pão de leite. Estou aqui hoje para apresentar para vocês a minha cozinha. Acho que esse papo a gente pensou da gente fazer essa conversa, porque esse é o mês de julho, a gente está num programa especial pensado para as mulheres negras e a nossa relação com cozinha é completamente diferente da relação do que de outras mulheres não negras, né? Suelen, quando é que começa esse seu momento, essa conexão? Quem é que traz para você e coloca comida na sua vida? A minha avó. Eu acho que assim, ela veio desse universo, né? A minha avó, ela é a minha primeira inspiração e primeira visão na cozinha. Eu cozinho hoje por conta dela. Então, nós temos isso, né? De reunião, de família. Então, vem desse resgate, dessa avó que estava ali cozinhando, as tias cozinham e a gente vem nesse crescimento. Então, cozinha me veio pela família mesmo. Hoje nós vamos fazer panqueca de feijão. Então, a gente vai começar. Vamos começar pelo feijão. A gente coloca uma xícara de feijão. Ai, no meu caso, eu acho que a necessidade. Eu fui órfã de pai e mãe muito cedo, e aí eu buscava alguma coisa de aprendizado, assim, para saber o que buscar e o que fazer sem mãe e sem pai. E aí eu descobri com a comida que era muito gostoso trabalhar com isso, manipular alimento. Então eu conheço desde os 7 anos de idade. Comecei a cozinhar em Minas Gerais, na casa do meu irmão. E aí eu falei, não, eu quero isso pra vida. Porque comida traz felicidade, traz amor, né? Quando as nossas ancestrais chegam na condição de escravizadas, elas são colocadas no ambiente da cozinha como uma obrigação, né? Para alimentar toda a portuguesada que aqui estava. É super interessante que nos colocaram na cozinha e não nos permitem sair. Quando a gente deseja almejar outras profissões, eles botam a gente... Até mesmo quando quer sair da cozinha para ir para uma cozinha de um restaurante, tem uma dificuldade. Aí esse lugar é de um outro chefe, geralmente é um homem que não é negro, né? E aí eles continuam invisibilizando a gente, deixando a gente nos bastidores e não nos colocam como protagonistas dessas cozinhas, por exemplo, nas mídias, nos programas de apresentação de culinária. Aquece bem o dendê para quando colocar a banana já começar a fritar. Traz um pouco de pimenta e por último vem o amendoim. Essa receita, gente, ela é uma receita típica de Gana, no continente africano. As dificuldades de uma empreendedora com espaço físico. Nossa, no Brasil é bem complicado. Não só uma empreendedora, mas além de ser empreendedora, ainda sou mulher, ainda sou preta e gorda. E isso é uma combinação bem complicada aqui no Brasil. Mas eu sou persistente, né? Porque ter um restaurante nos dias atuais que nós estamos vivendo é bem complexo, mas estou muito feliz também de ser uma chefe preta, sabe? Dominando um restaurante.
Aline, qual que é o prato que você mais gosta de cozinhar? Eu conheço várias coisas que você faz, você vai buscar na África várias inspirações. Hoje o prato que eu mais tenho gostado de cozinhar é moamba de galinha. Nesse reencontro com a minha ancestralidade africana, né? O meu DNA ancestral. Eu percebo que esse prato moamba de galinha, a gente tem uma ligação afetiva aqui no Brasil com ele, porque remete ao nosso frango com quiabo. E aí a gente tem muita história para contar, que inclusive o apagamento, né, cultural do dendê, que é o elemento que envolve essa muamba, mas que se perdeu ao longo da história aqui no Brasil, na representação do frango com quiabo. Primeiro aquece bem o azeite. E esse daqui é um mix de temperos, o segredinho da chermoula. E agora é a hora que a gente traz as guarnições, que é o quiabo e a abóbora. Esse momento agora do restaurante, eu percebi assim, a feijoada é o meu amor, assim. Ai, sabe? gente, não, mas aí também você pegou baixo, né? Não, e a feijoada, aí tem uma coisa assim, bem ancestral, que tem toda a nossa história nisso, né? A gente, feijão preto, o porco, sabe? As partes ali. E eu costumo dizer, gente, a feijoada gostosa é aquela que você come e aí ela gruda assim, ó, tipo a gordurinha assim na boca, sabe? Fala assim, ó. Então você vê... A minha já grudou, nossa. A feijoada é isso, assim, sabe? Agora a finalização da feijoada, a gente vai cortar a linguiça, a gente costuma cortar a linguiça assim. Ó, gente, que delícia! Agora a Suelen Debinha falou de feijoada, a sua cozinha tem uma proposta diferente. Eu não sou vegana, mas eu falo muito, dei uma chance para o veganismo, por questão de economia. A gente tá falando, e aí eu falo de ensinar os nossos. Nós desperdiçamos cerca de 60% do que é produzido. Então a minha cozinha vem te falando que você pode comer casca sim, que você pode comer o alimento como um todo sim, porque é importante para você, para o meio ambiente, para o seu bolso. E falando de nós, pessoas pretas, de famílias pretas, reencontro. Lá atrás, a minha avó usava tudo, porque ela não tinha opção de jogar fora. Hoje eu vou trazer para vocês um bolinho de feijão. Então aqui tem cebola e alho, a gente coloca já para começar a fritar. Quando sobe aquele aroma, a gente já adiciona o feijão. Ele acabou de dar essa fritada, a gente adiciona a farinha de mandioca. Eu vou empanar esses aqui e vou fritar para vocês verem. Um cheiro para vocês, até o próximo, tá bom? Saber cozinhar é uma dádiva. A gente cozinha para alimentar o outro num ato de compaixão. Isso é lindo, gente. Eu não preciso ter o cargo de chefe de cozinha para querer ser alguma coisa. Saber cozinhar já é bastante. Não, aliás, a gente já falou muito, acho que agora é hora da gente comer. O que vocês acham? Bora comer? Vamos! Até a próxima! Essa conversa me encheu a boca, me deu fome, eu sei. Por isso que eu vou fazer um intervalo para você poder ir lá na cozinha. Vai, pega uma coisinha na geladeira e volta correndo, que a gente já vem. Estação Livre de volta, festejando o Julho das Pretas com a Gisele dos Anjos Santos e com a Samantha Almeida. Advogada, empresária, mãe, feminista e, antes de tudo, uma mulher negra. Eu fui conversar com a Eliane Dias, a mulher que comanda com um punho de aço a carreira dos Racionais MCs. E agora eu vou mostrar um pouco dessa conversa para vocês. Ela chega, ela olha, ela bate o flash. Olá, é a Cris da TV Cultura. Ela ri, ela quer curtir. Bora entrevistar Eliane Dias. Olá, tudo bem? Ela é Dolce & Gabbana, ela é Louis Vuitton, ela é Madureira, ela é Kingston, ela é Barra Funda, ela é Bela Vista. Eliane Dias, que delícia me recebendo aqui no seu espaço. Uma das mulheres mais poderosas do showbiz brasileiro. Eliane, que trajetória linda. As coisas que eu li, que eu ouvi você falar, eu sei que você é uma mulher de muitas conquistas, mas que teve uma vida com muita dificuldade como uma mulher negra, como eu. A gente chega hoje e a gente fala assim, nossa, tá no topo, tá no auge.
Ninguém sabe como foi difícil pra gente chegar aqui, né? Não sabe. A Isa não sabe, mas ela fez aquela música Fé pra mim, entendeu? Agora ela sabe. Hoje tu só vê os close, nunca vi meus corre, mas pra quem confia em Deus o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte. Advogada, mãe da Domênica, mãe do Caire Jorge, essa mulher por trás do grupo Racionais, que é um dos principais grupos, se não o principal grupo de rap do Brasil. Mas de tudo isso que eu falei, o que foi que você falou, não, isso eu quero pra mim, eu escolho, eu quero isso? Olha, na verdade, eu sou muito premeditada e planejada. Então, eu já tenho um projeto que eu trabalho hoje em 2022 para minha vida em 2026. Quando eu quis estudar direito, eu fiz um planejamento. Para abrir aqui a empresa, ela foi planejada. Eu fui convidada assim de supetão, mas foi planejado. Mas você acha que isso é uma característica nossa, de segurar tudo que está ao nosso redor? Eu tenho uma imagem que até postei não faz muito tempo no meu Instagram, que é uma mulher negra com uma criança nas mãos e o mundo nas costas. É isso. Você se identifica com isso? Muito, me identifico com isso. Mas, no entanto, eu fico numa zona de conforto quando eu consigo resolver as coisas, né? Eu me sinto segura quando eu resolvo as coisas do mundo. E a Eliane mãe? Como é que é a Eliane mãe? Eu costumo dizer que meus filhos nunca foram um trabalho para mim, sempre foi um prazer enorme, sempre é um prazer enorme cuidar dos meus filhos. Eu sou uma mãe canceriana, sou uma mãe que é filha de Yansan, na minha religião eu sou EQED, na minha formação eu sou advogada, na minha segunda opção de carreira. Eu sou filha de Yansan também. Então, na minha segunda opção de carreira eu faço gestão de carreira. Então a minha essência é de cuidar, ok? Sendo essa essência de cuidar, eu sou uma mãe que, olha, faz qualquer coisa pra mim. Só não olha pro meu filho de cara fechada. Né? Eu sou essa mãe. Eu ensino com a dor também. Eu também impuno. Eu ensino com dor. Não é bem assim, não vou dar. Existem limites. Não vou dar, não vai fazer. Você não vai crescer o playboyzinho que acha que pode ter tudo, não. Vai crescer playboyzinho que não consegue perder, não. Você vai perder também. E ser a esposa do Mano Brown? É sempre alguém tirando seu crédito, sempre alguém dizendo que você não é o que você é, sempre alguém te dizendo que você é a esposa do Mano Brown e que se o Mano Brown te deixar, você virou lixo. Eu sou Eliane, entendeu? Eu sou Eliane Dias, eu faço coisas, eu tenho outras coisas, para além de ser a companheira do Mano Brown, eu tenho outras coisas na minha vida, entendeu? Ele tá ali, mas se ele não estiver ali, vida que segue. Vida que segue. E eu vou me dar muito melhor ainda, inclusive. Que seja luz para o seu pé, porque os espinhos virão. Sei que o perfume é bom e embriago, irmão. Eu dou um trago na intenção de algo que traga você. Veja o estrago que fez no verso amargo que eu li. Mas de que vale tudo isso se você não está aqui? Quando é que você passou a administrar a carreira, não só do Mano Brown, mas de todo o grupo Racionais? Doloroso. O ano de 2020 eu sofri muito quando eu tive essa consciência de quanto foi doloroso para mim. Ter que abrir mão da minha vida, da carreira que eu escolhi. Eu escolhi abrir uma sociedade de advogados, eu escolhi trabalhar na política. Em 2013 eu estava com o meu escritório de advocacia aberto, eu estava trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior da América Latina. E eu coloquei isso de lado e fui tomar conta da carreira deles. E foi uma decisão sua? Foi um convite? E foi um convite, mas eu sou mais uma mulher que abriu mão da sua carreira para tomar conta da carreira do companheiro. Eu comecei a trabalhar com o grupo em 2013. E eu cheguei já formada, advogada. Eu cheguei já com uma metodologia de trabalho muito acadêmica, muito organizada e muito dentro do ritmo da lei. Então foi um choque, foi um enfrentamento. Eles ficavam assim, mas tipo, não, isso não vai dar certo. Eu falei, quem falou que não vai dar certo? Tô te falando que vou entregar. Tô te falando que vai dar certo. Tô te falando que vai dar certo, entendeu? Eu vou entregar isso aqui vai acontecer. Aí a pessoa, quando você chega e fala assim, a pessoa fala, putz, pode ser que eu esteja errando. Então eu chego assim, se eu falar que vou fazer, está feito. Deixa eu falar pra você, tudo forte, tudo é fácil, meu povo, mas vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom?
de lupa, mochilão, bombeta branco e vinho, champanhe para o ar que é pra abrir nossos caminhos. E o que você gosta de fazer quando você tá sozinha? Eu gosto de ficar, quando eu tô sozinha, se eu estiver tristinha, eu gosto realmente de ficar no quarto. Se eu estiver muito tristinha. Agora, se eu estiver triste, se eu estiver com algum problema, se eu estiver sozinha, porque eu tenho que tomar uma decisão, uma raiva ou qualquer coisa, eu gosto de assistir filmes violentos, de morte. Eu maratono, fico 6 horas assistindo morte, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. É uma coisa bem louca. E o que você tá matando assistindo esses filmes? No meu cérebro para. Ele para. Eu queria muito que você dissesse o que você falaria para Eliane, essa mulher negra, de 30 anos atrás, ou melhor, aquela lá, de antes de casar, antes de ter filhos. Hoje, passados todos esses anos, você fazendo todas essas descobertas que você fez na sua vida, você teria alguma coisa para falar para essa Eliane? É uma coisa que eu reflito muito, eu colocaria a Eliane em primeiro lugar, sabe? Eu acho que nós mulheres negras temos essa coisa de não nos colocar em primeiro lugar. E aí a gente perde muito tempo, a gente deixa de fazer muita coisa, sabe? Então eu acho que há 30 anos, se eu tivesse esse conhecimento, eu falaria: Eliane, você em primeiro lugar. É um prazer ter você sempre no Estação Livre. É um prazer, é todo meu, gente. É um prazer enorme poder ver um sorriso. Eu costumo dizer que não existe nada mais bonito que o sorriso de uma mulher preta. Olha pra isso aqui. Essa menina mulher da pele preta. Obrigada por você ter aberto a porta do Estação Livre. Os olhos azuis, do sorriso branco. Nossa, Eliane tinha acabado de chegar no Brasil e aí abriu um horário para que a gente pudesse fazer essa conversa deliciosa, foi fabulosa. Eliane, muito obrigada. E agora tem um assunto que a gente nunca pode deixar de falar. A Lei Maria da Penha foi instituída em 2006 para reprimir a violência contra a mulher. Desde então, nós tivemos muitos avanços, só que na pandemia houve um alarmante aumento do número de casos. Para ajudar nessa luta, 3 jovens de São Paulo criaram um aplicativo para proteger mulheres e salvar vidas. Meu nome é Matheus e eu sou criador do Todas por Uma. Hoje é o maior aplicativo no Brasil contra a violência à mulher e estamos presentes em mais de 12 países. Eu presenciei a violência doméstica quando era criança. Fui expulso de casa pelo meu pai ao defender minha mãe. E eu percebi que aquilo era totalmente errado e uma percepção desde criança. Então comecei a estudar e montar uma equipe. E hoje Todas por Uma são 3 meninos combatendo milhões de agressores. E principalmente a gente está levando a esperança e a vida para essas pessoas. Eu acho que os 3 meninos é uma forma de resistência e mostrar que os homens também podem aprender com a gente. O aplicativo funciona da seguinte maneira. Quando a pessoa baixar o aplicativo, um simples balanço no celular, ela envia pedido de socorro para as pessoas que ela cadastrou dentro do app, nominada de anjos. Os anjos são as pessoas que vão receber o seu pedido de socorro e vão poder ir até ela, prestar o socorro ou ir mandar uma autoridade de justiça até ela. E o Todas por Uma também não é só um aplicativo de mandar pedido de socorro. As mulheres também podem mapear os lugares mais perigosos da sua região. Se ela sofrer algum tipo de violência nesse ambiente, ela pode marcar e as outras mulheres vão ver a área de risco e qual o tipo de violência que sofreu. Pensando que também existe violência nos transportes públicos, a gente também mapeou todas as linhas da CPTM e do metrô do estado de São Paulo. E as pessoas também podem ver o tipo de violência que está sofrendo e as descrições no ambiente. A pandemia foi o alavancamento do Todas por Uma. Houve um aumento muito grande de dados, porém a gente começou a pensar como que a vítima poderia mandar um pedido de socorro ocultamente, um simples balanço. Então essa atualização que a gente está trazendo hoje para a sociedade foi através das nossas usuárias e as experiências, os feedbacks e as melhorias que hoje, um simples balanço, você pode salvar uma vida. E a gente também criou a primeira inteligência artificial do mundo que é capaz de salvar uma vida, através de um chaveiro, um hardware, que é a Nice. A Nice é o nome da minha mãe que a gente deu homenagem a ela, onde é uma inteligência artificial que a gente vai lançar recentemente
onde a gente vai iniciar os testes com mulheres e esse é o próximo passo do futuro. A gente mostra que através da tecnologia a gente pode salvar vidas. Gisele, o aplicativo chama Todas por Uma, embora tenha sido feito por 3 jovens, 3 homens. E eu vejo que existe uma dificuldade da gente incluir os homens nas discussões com relação à redução da violência contra as mulheres. Como é que a gente faz para que eles entendam que eles são a parte importante desse processo? Então, isso é bem interessante, porque assim como as pessoas brancas precisam se envolver na luta antirracista, os homens também precisam se envolver na luta antimachista, justamente porque não foram as pessoas negras que criaram o racismo, assim como não foram as mulheres que criaram o machismo. E é fundamental que os homens se envolvam de forma concreta nessa luta, e especialmente os homens negros, porque a gente sabe que, em primeiro lugar, as mulheres negras são muito mais afetadas pela violência de gênero, e inclusive pelo feminicídio, e os homens negros também são alvo da violência de gênero, de uma forma muito particular em comparação aos homens brancos, devido aos códigos de masculinidade negra. Então, é fundamental que tenham ações nesse sentido e que todos e todas se coloquem, né, contra a violência de gênero. Samantha, eu percebi que ali, enquanto você assistia o VT, a reportagem, você ficou um pouco impactada com a história, né, que foi trazida. Eu sempre fico pensando se a gente consegue entender o tamanho do impacto da violência de gênero dentro da sociedade, sabe? Talvez uma grande força-tarefa de educação para que a gente possa olhar para esse problema como coletivo, porque quando você pensa jovens, tão jovens, que precisam, não só porque existe um problema na sociedade, mas porque esse problema está dentro de casa. A gente fala de pessoas criativas que estão usando sua criatividade, seu potencial de transformação para movimentar essa roda coletiva, e isso me emociona sempre, porque eu acho que essa é a função da criatividade. A segunda parte é que a gente precisa imaginar que violência de gênero impacta a economia. A gente fala de mulheres, nós somos 45% da força de trabalho no Brasil. Quando nós sofremos, quando nós não vamos ao trabalho, quando a gente precisa ter ausências médicas, porque nós estamos vivenciando situações que deveriam ser coinibidas pelo Estado, nós também não estamos retornando para o Estado nosso potencial, nosso máximo potencial econômico, criativo, desenvolvedor. Então, nos enxergar como ferramenta não só de produção de capital, mas também de uma produção de uma sociedade mais estável coletivamente, pode ser um caminho para que todo mundo se empenhe, porque aí as pessoas vão combater o racismo, porque o racismo também impacta coletivamente nossa saúde mental, nossos serviços sociais, nós vamos combater a violência contra a mulher, porque quando a gente aqui, quando coletivamente mulheres e pessoas negras ou grupos minorizados não conseguem desenvolver o máximo, é a sociedade que perde. Perde totalmente. Aí você me lembrou de uma fala da Sueli Carneiro, que ela diz que nós, mulheres negras, nós pessoas negras, nós queremos fazer parte desse desenvolvimento de um Brasil potente. A gente quer isso. A gente vai precisar fazer uma pausa, só que depois do intervalo tem mais. E o Teatro Municipal de São Paulo também comemorou na última segunda-feira esse dia tão importante para a gente. Além da apresentação de Djongo, da comunidade Dito Ribeiro, teve também a apresentação do espetáculo de samba das moças, em homenagem a Dona Ivone Lara, Clara Nunes e Alcione. Cultura! Representatividade! Nós por nós! Samba das Moças é um espetáculo que nós pensamos especialmente para o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe, para celebrar a presença da mulher negra na cultura brasileira através do samba. Falar de Clara Nunes, falar de Alcione, falar de Dona Ivone Lara, é falar das nossas representantes, uma das maiores do nosso país. Elas que também passaram por todo um preconceito, por ser mulher dentro da música, dentro do samba, porque existe ainda hoje. Elas apresentaram caminhos
viveram situações que, se hoje é muito difícil, imagina no tempo delas. Então nós elevamos nossa memória, nosso pensamento a essas mulheres, para que nossa história não seja apagada. São sambas que abordam, falam sobre ancestralidade, sobre cidadania, sobre sonho e que fazem esse cruzamento com a história da mulher negra brasileira da América Latina, né, e do Caribe. Fazer parte do Samba das Moças é uma honra muito grande e é uma representatividade muito forte para mim como mulher, como pessoa e principalmente no lugar onde vai ser a estreia, né? Olha, eu nunca tive a oportunidade de entrar no municipal. Como que se entra no municipal, né? Os shows, os espetáculos que tem aqui normalmente não é para nossa classe, eu não sei. Nunca pensei em entrar. Sempre foi uma coisa que eu sempre passei na frente e sempre foi muito bonito, muito grande, mas nunca nem sonhei assim. O samba é uma origem negra, africana, então estarmos aqui nesse espaço, falando sobre isso, ocupando esse espaço somente em pleno século XXI, fala muito sobre a nossa história, sobre a nossa ausência em espaços que nós construirmos com as nossas mãos. E aí eu tinha muita vontade de trazer esse tema, o samba das moças. Aí fui costurando, chamei a Adriana Lessa, chamei a Eléa Ferraz, que é uma amiga de 20 anos, para dirigir comigo, já falando de mulheres potentes, precisava de uma mulher à frente desse trabalho. A grande importância de estarmos apresentando esse show, esse espetáculo, né, é de celebrar essa presença da mulher negra na história da cultura brasileira. No samba também vemos mulheres e tal, mas sempre muitos homens. E a gente tem que estar sempre batendo na tecla que sim, a gente pode fazer samba, sabe? O espaço das mulheres no samba tem sido muito suado. E eu digo que tem que colocar o pé, bater o pé e seguir em frente, sem olhar para trás. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Estarmos ocupando esse espaço, que é um espaço que normalmente está sendo ocupado por uma cultura que tem uma vertente mais eurocêntrica. E celebrando junto com o povo brasileiro aqui, muitas vezes gente que mora aqui na cidade há quase 50, 60, 70, talvez 80 anos e nunca teve a possibilidade de entrar nesse espaço, nesse teatro. Quero agradecer Gisele, Samantha. E para a gente finalizar esse programa, eu acho que a gente merece deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, principalmente para as mulheres negras, mas como a gente falou nesse programa também, não é uma luta que é só nossa, não é verdade? Então, para todas as mulheres, Samantha. Olha, primeiro, muito obrigada por estar aqui. É muito legal, né, nesse lado aqui de dentro, porque eu sou fã do programa. Acho que uma das coisas fundamentais e que hoje eu queria agradecer é que aqui atrás, as pessoas não estão vendo, mas o meu primo Ângelo, meu priminho de 13 anos, está assistindo a gente. E quando a gente veio para cá, ele falou sobre isso. Que legal um programa, Sá. Eu adoro esse programa, porque ele fala das pautas do mundo, mas pela perspectiva de pessoas negras. Eu aprendo muito.
Eu acho que é um pouco sobre isso. Existe o mundo inteiro, mas esse mundo inteiro tem muitas perspectivas. Então, que nós possamos ser agentes dessas perspectivas pelas nossas vivências, pelas nossas que são específicas, mas que também são coletivas em todos os lugares onde a gente estiver. E que a gente possa somar as perspectivas já existentes. Então, muito obrigada por fazer esse trabalho. Ao meu priminho que está aqui atrás. E principalmente, que bom que a gente está aqui junto nesse dia. É uma grande celebração. Estou muito honrada. Gisele, sua mensagem. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, porque para mim está sendo incrível também. E ressaltar que esse mês de julho, Julho das Pretas, antes de mais nada, apesar de todas as iniquidades, apesar de todas as desigualdades, vem no sentido da gente lembrar, né, da nossa força, da nossa memória, da nossa capacidade de articulação e que todas as mulheres negras possam sentir, né, essa potência que faz parte da nossa história. E o Estação Livre vai ficando por aqui. A gente sabe, eu sei, a gente tem muito o que comemorar, mas esse dia é especialmente um dia para lembrar dos nossos direitos e de tudo o que a gente quer, não só para nós enquanto mulheres, mas é para toda uma sociedade. Se as mulheres negras estão lutando, não é só para que a nossa vida mude, para que a vida de todo mundo possa mudar. Nós somos potência. Semana que vem a gente volta.